É oficial, galera, o James Gunn divulgou a primeira imagem do uniforme do novo Superman da DC, confirmando muitas teorias e, claro, já gerando também muita polêmica. E além disso, a gente tem então uma alteração no título e mais detalhes sobre a história que muda tudo. Vem comigo agora para entender tudo, vamos lá. Fala nerds, eu sou o Lucas, sejam muito bem-vindos ao Experiência Nerd. Eu já falei no canal aqui algumas vezes, né, que o James Gunn liderando a parte criativa da DC como um estúdio independente, a DC Studios, ao lado do Peter Safran cuidando da produção, é sem dúvida a melhor chance que a Warner já teve com a DC, né, porque agora eles têm duas pessoas com funções muito claras, sem interferência também de nenhum outro executivo, não é só do próprio CEO, David Zaslav. E toda a reestruturação, então, já está sendo muito boa para DC mesmo, né? Porque em pouco mais de um ano, o James Gunn já anunciou, né, parte do calendário do capítulo 1, que vai ser chamado Deuses e Monstros, e anunciou também todo o elenco da série Comando das Criaturas. O primeiro projeto do DCU e o primeiro filme do novo DCU, que é o reboot do Superman, agora com estreia para 11 de julho de 2025. E agora finalmente chegou o momento que todo mundo esperava, né? A primeira foto do uniforme, o início das filmagens acontecendo nesse momento. Então, se você está me conhecendo hoje, você também ama a DC, curte esses vídeos de notícias aqui, já deixa o seu like aqui embaixo para eu saber e se inscreve com o sininho ativado, que só assim eu vou saber se vocês querem mais conteúdo como esse. Muito obrigado para cada um que faz isso, beleza? Então, galera, eu sempre disse que o filme do Superman, né, seria mais importante, não, mais importante para apresentar justamente o universo, né, dar um tom pro que a gente vai ver depois. Realmente, o James Gunn vai precisar apresentar uma abordagem nesse filme bem diferente e tal, porque vai dar a base para os próximos filmes do universo, né? A partir disso, a gente vai ter uma definição boa do que esperar desse universo. Então, esse filme vai ser a base, ele vai ser muito importante, como, por exemplo, o Homem de Ferro foi, o primeiro Homem de Ferro, o primeiro filme do Homem de Ferro lá de 2008, foi a base para a Marvel Studios, né, começar o universo dela, e foi tão importante. Então, tem que ser mesmo esse divisor de águas. Atualmente, esse filme do Superman, ele tá com uma responsabilidade muito grande, né, porque ele tem que dar certo, ele tem que dar certo porque isso não é importante só para DC, mas para Marvel também, né, que vem passando por uma crise criativa mesmo. A gente já teve um anúncio que vai ter uma reformulação criativa nesse ano inteiro lá na Marvel Studios, né, eles vão se focar nisso mesmo, já que a gente só tem um lançamento de Deadpool 3, Deadpool e Wolverine lá em julho, então eles vão se dedicar nisso de fazer uma reestruturação. Então, além de ser importante para a DC recuperar a credibilidade, né, o James Gunn, ele precisa muito disso, precisa se provar e tal, até para ele conseguir ficar mais tranquilo para os outros projetos acontecerem, mas ele precisa também para o gênero, né, vai fazer muito bem para o gênero se o Superman der certo. Porque vamos falar a verdade também, né, depois de tanta crise na DC, né, os fãs merecem um universo de verdade, né, e parece que os astros se alinharam dessa vez, porque justo nessa quinta-feira que passou, dia 29 de fevereiro, considerado o aniversário do Clark Kent na DC, foi quando eles começaram então a gravação do filme. A pré-produção já tinha começado há um bom tempo, né? E mais recentemente também a gente teve até uma foto do elenco reunido, né, ali para preparação para essas filmagens. Até que foi chegando o dia 29 então, e todo mundo ficou esperando, né, se o James Gunn ele ia anunciar o uniforme ou não. Ele estava demorando até para se pronunciar e tal lá no Threads, até que de noite ele divulgou então essa foto, galera. Se liga só nisso, confirmando o símbolo que tinha sido mostrado antes, né, nas plaquinhas dos atores que eles divulgaram e tal. E a gente ficou pensando, será que esse é o símbolo oficial mesmo do uniforme ou é só algo que a equipe montou ali? Mas realmente se confirmou. E o James Gunn, ele disse o seguinte no post então, abre aspas, eu tô muito feliz por anunciar o início da fotografia principal de Superman hoje, 29 de fevereiro, que por acaso é coincidência e não planejado o aniversário do Superman. Quando eu terminei o primeiro rascunho do roteiro, eu decidi chamá-lo de Superman Legado, mas quando concluí a versão final, ficou claro que o título era Superman, indo até você em julho de 2025, fecha aspas. Então, galera, ele confirmou então os rumores de uma inspiração na clássica história do Reino do Amanhã e nas artes do Alex Ross também com essa imagem, né? Aqui o James Gunn já tinha dado várias pistas desde
desde que ele assumiu a DC, né, ele já tinha feito aquele post no Twitter falando que ele estava fazendo planos e tal, e depois outras imagens que ele compartilhou, até do Christopher Reeve, uma montagem com ele com uniforme e tal, e já dava pra ver que ele era fã realmente dessa história, que ele ia se inspirar nessa história também, além do All-Star Superman, do Grant Morrison, ele ia pegar também essa história do Reino do Amanhã, do Mark Waid, lá de 1994, para realmente conseguir fazer o visual, pegar várias inspirações, mas principalmente inspirado nas artes do Alex Ross. E o Alex Ross, ele tava postando, né, imagens, é curioso pensar nisso, né, do Superman dele e tal, até dos modelos que o Alex Ross ele usa para fazer as artes dele, né, para quem não sabe, ele usa uns modelos de verdade, pessoas de verdade para posar e ele fazer aquelas artes, né. E eu amo essa versão do Reino do Amanhã, né, mas eu preciso ser sincero também que no começo eu esperava algo bem mais idêntico ao clássico mesmo, né, que todo mundo reconhece hoje em dia, mas eu curti como que ele pegou várias fases diferentes e tentou reunir em só um uniforme. Isso realmente aconteceu, né, era outra especulação que a gente tinha. Então, partindo para isso também, pode não parecer, mas ele já revelou muitos detalhes, essa foto que o James Gunn revelou, mesmo sendo só o símbolo aqui, a gente não vendo o uniforme completo, né, mas a gente já tem muitos detalhes que dá para sacar a partir disso. O primeiro é que ao invés do símbolo do Reino do Amanhã que tem o fundo preto, né, a gente tem realmente o símbolo lembrando mais o símbolo clássico vermelho e amarelo, mas bem grande também e com o mesmo formato de S do Reino do Amanhã. E ainda com uma textura e um contorno amarelo em volta do S também, né, que lembra as primeiras versões do Superman nas HQs e também do mesmo jeito que era lá no icônico desenho do Max Fleischer, né, que a gente tinha também esse visual, mas com S vermelho e o fundo preto. E legal, galera, que eu tenho também um DVD aqui, olha, com um uniforme, esse aqui é um uniforme que muita gente conhece, né, o mais clássico de todos assim, mas o original mesmo, apesar dessa capa, os episódios, reúne alguns episódios da série do Max Fleischer, que é essa série que ficou icônica mesmo, com o primeiro desenho animado do Superman lá nos anos 40, né? E claro que não é só no desenho também que a gente tem esse contorno amarelo, né? Porque nos quadrinhos, por alguns anos e tal, o Superman, ele sempre teve esse contorno dessa forma, né? Até porque a primeira versão mesmo do uniforme, em 1938, a gente tinha um visual do S até bem diferente, né? Um S bem diferente e o formato ao redor do S também é bem diferente, sem muito vermelho e tal, sem as botas vermelhas do Superman também, uma capa não tão grande quanto outras versões. E além disso, mais recentemente também a gente teve uma série em quadrinhos que é Superman Terra 1, que eu até tenho aqui essa edição, ó, que vocês podem ver que o símbolo ele tem o contorno mesmo, que é com um amarelo em volta. Ó. Você pode ver assim que realmente esse uniforme é bem mais parecido até o contorno que a gente vê nessa imagem. E dá até para ver também nessa página o uniforme completo, talvez o uniforme completo do James Gunn, a gente tenha algo mais próximo disso até, né? Só que, claro, com o S do Reino do Amanhã e também a capa, já está confirmada que o James Gunn falou que vai ter capa e a cueca também, ele já deu várias pistas que realmente essa versão vai ter e faz muito sentido, porque do Henry Cavill não teve e tal, do Tyler Hoechlin da série também não tem, da série animada também não tem, então talvez ele queira resgatar isso mesmo, e eu acho que é algo que quebra bem o visual e tal. Sei que é muito polêmico, muita gente não gosta, mas eu acho interessante ter, porque dá uma vibe mais clássica mesmo, né? E se ele tá se inspirando nas artes do Alex Ross, o Alex Ross sempre desenha o Superman com a cueca por cima da calça, né? Então eu acho que ele vai seguir isso mesmo, como muita gente tá esperando há bastante tempo e outras estão totalmente contra, né? Mas a gente já vai falar disso do vídeo também, porque esse uniforme já está gerando bastante polêmica, mas outro detalhe importante que a gente vê no uniforme nessa imagem que o James Gunn divulgou é que a gente vê ele sujo de gelo na neve, né? E como a gente já viu por várias fotos ali do local que eles estão gravando, que realmente é um lugar que tem neve e tal, como já foi informado também que seria então a Noruega, que eles estão fazendo, então utilizando para ser muito provavelmente a Fortaleza da Solidão, porque uma pessoa envolvida à produção, ao Peter Safran, que é um dos chefes da DC, postou no Stories, inclusive, a localização de Fortaleza da Solidão, né? Quando foi postar o traje e tal e falar sobre as gravações do Superman. E eu não sei vocês, galera, mas depois do James Gunn ter sido confirmado, então, como o líder da DC, né? Lá em 2023, e ele ter, então, começado esses planos, ele deu vários detalhes realmente, várias pistas de que o Reino do Amanhã, o Superman do Alex Ross, era uma das inspirações mesmo, mas eu não imaginava que isso ia se refletir
tanto assim no uniforme como ele fez, mesmo que ele tenha colocado as cores clássicas, né, amarelo e vermelho. Mas eu não esperava, eu imaginava que ia ser algo mais perto do clássico, né, mas também eu gostei dessa questão, então, de que ele misturou vários elementos aqui. Realmente é um traje de tecido, inclusive, que eu não queria de forma alguma que fosse tipo uma armadura ou algo parecido. Meu Deus, eu tinha que esquecer isso, como por exemplo o Superman do Injustice, né, que fica com uma armadura depois lá no segundo jogo. E eu realmente queria algo mais próximo do original, mas pelo menos ele manteve então as cores, porque apesar de eu gostar então do Superman nesse arco do Reino do Amanhã, eu imaginava que agora ele não ia usar porque ele ia guardar mais pra frente, talvez a gente veja uma adaptação disso no futuro. Então eu acho que não era o momento certo, mas eu acho que também, já que ele colocou amarelo e vermelho, é bem melhor do que se ele tivesse colocado o fundo preto, né? Porque isso ia, querendo ou não, dar uma vibe para as pessoas que é algo mais sombrio e tal, e talvez gerasse muita confusão, muita polêmica desde o início, né? Apesar de que eu sempre fui a favor que eles usassem então o símbolo do Max Fleischer do desenho e dessas versões clássicas do Superman que tem o fundo preto, o S vermelho e ao redor realmente com amarelo e tal, mais próximo dessas imagens que vocês estão vendo, mas tipo, ao longo do filme ele conseguisse então um uniforme clássico em si, que ainda assim não ia ter o S do Reino do Amanhã, mas um dia eu ia querer fazer uma adaptação do Reino do Amanhã e quero ver realmente se o James Gunn ele tem interesse nisso, né? Muito provavelmente ele tem interesse em fazer algo parecido e tal, ou já utilizar vários conceitos mesmo e temas do filme, da HQ pro filme agora. Inclusive, a gente parte agora para outra questão também que é muito interessante, porque desde que eles anunciaram o título do filme Superman Legado, é também outra coisa que eu sempre achei que era meio talvez precipitado, ou que não fez tanto sentido para mim no início, porque depois eu acostumei, agora já vai ser difícil não falar Superman Legado, né? Só Superman. Mas eu acho que realmente faz sentido você não colocar Superman Legado, porque sempre deu a impressão para mim que isso é nome de tipo fim de trilogia, ou fim de uma franquia, um filme que finaliza e tal, e não um primeiro filme que vai iniciar um universo. E até para quem não acompanha tanto a DC, podia achar que essa é uma referência então para alguma continuação, que não vai entender se esse filme é o primeiro mesmo e tal. Então acho que se você coloca só Superman, até já é o suficiente para atrair as pessoas pro filme. Mas o James Gunn, ele disse inclusive que ele estava considerando o Superman Legado ao longo de que ele fazia o roteiro e tal, é por isso que ele anunciou assim. Mas depois, quando ele finalizou, ele mudou apenas para Superman. Então eu acho que agora vai demorar para eu acostumar um pouco, mas eu acho que foi a melhor decisão mesmo, e eles podem, por que não, guardar esse título também para o futuro. E é interessante, né, ele deixar claro assim que ele mudou de ideia, e fica a questão agora também por que ele mudou de ideia, se foi só por causa disso que eu falei, de realmente dar uma noção de recomeço melhor, você se colocar apenas Superman, sabendo que é um novo Superman, é um novo universo, que você não precisa necessariamente ter visto nada antes para entender, ou se tem um motivo por trás também de que ele realmente ele tá com as ideias dos projetos, mas ele vai se adaptando com o tempo, caso seja necessário. Por exemplo, a gente não tem nenhuma outra data, né, de nenhum outro filme, de lançamento de filme. A gente sabe que a Supergirl foi anunciada, né, a Millie Alcock, que eu inclusive gostei bastante da escolha deles e tal, eu acho que tem um potencial aí nessa nova Supergirl, né, principalmente porque o roteiro, eles elogiaram bastante e tal, o James Gunn ele elogiou principalmente, o David Zaslav, que é o CEO, elogiou também, mas depois dele ter elogiado o Flash, falar que é o melhor filme de todos os tempos, pro CEO da Warner eu não acho que tem credibilidade a gente acreditar nisso. Mas eu tô confiante mesmo assim no projeto, porque o James Gunn, ele gostou do roteiro da Ana Nogueira, né, que fez o filme. E por que eu tô falando isso? Porque provavelmente esse filme ele já vai ser rodado, né, mais pro segundo semestre de 2024, né, desse ano. E até eles estão escolhendo atores já, também deve ter uma diretora envolvida no projeto. Então esse filme é o que a gente sabe mais, talvez uma data ali, talvez em 2025 ainda, ou 2026, no começo de 2026. Por que não? Então dá pra ver que o James Gunn ele tá indo até com certa cautela, eu acho, ele falou que não vai apressar nenhum projeto por pressão, e eu acho que a DC Studios, ser agora um estúdio independente mesmo, ser realmente DC Studios, né? Antes não era uma divisão assim na Warner, tanto que tinha muitos executivos dando pitaco, né? E você não podia ter realmente um lado criativo forte na DC, porque sempre estava mudando. E agora ele só tem que reportar, se reportar o James Gunn e o Peter Safran ao David Zaslav, né?
Então eu acho que vai ser muito bom para DC isso, e realmente eles podem fazer o melhor possível, eles só tem que se alinhar a bons diretores, né? E até porque disso tudo, do título, a gente tira que se a intenção também é que ele vai se adaptando com o tempo, talvez algumas coisas que a gente tem, algumas ideias que a gente tem, até sofram algumas alterações. Tipo, eu acho que os filmes ainda vão acontecer, o calendário que ele divulgou, principalmente se o filme do Superman der certo. Mas eu acho que, por exemplo, eles podem mudar, por que não, o diretor do filme do Batman, do novo filme do Batman. Espero que mude, né? O The Brave and the Bold, que vai ter o Andy Muschietti, que fez o filme do Flash, né? E eu não acho que seja uma boa ideia, mas ainda dá tempo deles mudarem também. Dá tempo deles mudarem o título e talvez até deixar o Damian e colocar o Dick Grayson e deixar ele mais pra frente também. Tipo, será que essas mudanças que acontecem às vezes, principalmente porque o roteiro do Batman não está feito ainda, será que tem a chance de outros projetos terem outra direção também? Eu não sei se é nesse nível, estou especulando aqui, mas já deixa aqui nos comentários se vocês gostariam disso. Pro filme do Batman eu gostaria bastante. Mas enfim, vamos concluir então falando sobre a polêmica que esse traje gerou, né? Porque se tem traje divulgado, é claro que vai ter polêmica entre os fãs, porque todo mundo, querendo ou não, tem a sua visão do que queria, né? Um traje mais, por exemplo, sem a cueca por cima da calça, que muita gente detesta, mas muita gente quer também, como eu, porque eu acho que é uma vibe mais clássica e tal, mas muita gente acha que não funciona mais em live action. Eu não concordo com esse argumento, mas muita gente não gosta. E beleza, mas tipo, e muita gente também não gosta de cores mais vivas. Mas outras pessoas também já criticaram bastante só nesse vislumbre do uniforme que a gente teve, porque realmente nessa foto que o James Gunn postou, né, não parece que o S ele tá tão vivo assim, ou o amarelo tá tão vivo assim, mas talvez também seja um momento que ele tirou, se estava de noite, ou a iluminação da foto mesmo, não dá pra saber por essa foto em si, né? Mas realmente eu acho que não tá muito vivo pra mim no que eu achava que ia ser, principalmente no azul, né, que é um azul mais escuro, que é muito bonito realmente, mas eu acho que é mais próximo até, eu acho, do visual do Tyler Hoechlin, né, daquele azul e tal, um azul mais escuro, um pouco apagado que seja, talvez o S vermelho também um pouco apagado, aquele uniforme lá do Tyler Hoechlin na série Superman Lois era mais apagado ainda, mas eu acho que esse aqui ele não vai ser tão vivo assim, não tão chamativo, de um jeito mais exagerado assim, mas eu acho também que muita gente exagera, né? Porque eu vi muita gente falando que tá a mesma coisa que os uniformes do Zack Snyder, né? Mas eu acho que apesar do Zack Snyder ele ter um uniforme que eu acho até interessante e tal, do Superman, né? Mas querendo ou não, é um uniforme que no filme tá bem pouco vivo, né? As cores estão bem apagadas mesmo. E eu acho que não chega perto esse uniforme do James Gunn, eu acho que tá bem diferente até. Mas uma coisa que me deixa confiante, sim, com esse uniforme do Superman até agora, e com os outros também, dos outros heróis que vão aparecer no novo DCU, é que a figurinista do filme do Superman é a mesma figurinista do filme do Esquadrão Suicida, do James Gunn, e o Pacificador também, né? Que tem visuais, uniformes bem fiéis mesmo aos quadrinhos, né? Que fica bem chamativo e tal, o uniforme do Pacificador é um dos melhores exemplos, né? Só que eu achava até que o uniforme do Superman podia ser um pouco exagerado, numa medida mais, um pouco acima dessa que a gente viu na foto, por causa dos uniformes do Esquadrão Suicida, né? Que a gente tem lá. A gente tem vários personagens com uniformes bem chamativos. Mas eu acho que a proposta do James Gunn naquele filme também era deixar um pouco ridículo, assim, como se aqueles vilões realmente eles fossem os vilões da linha B, linha C, D da DC, que ninguém conhece e tal, que eles iam morrer depois. Mas aqui eu acho que talvez ele ficou mais cuidadoso com isso, para não deixar chamativo até demais, para ficar mais próximo do cosplay que seria, né? Então eu entendo esse lado da adaptação, mas eu tô confiante justamente porque a figurinista Judiana Makovsky, ela fez então todos esses visuais e ela tá como figurinista do DCU, então ela vai supervisionar tudo. Então eu tô muito animado para ver os visuais dos principais personagens da Liga da Justiça também. E, inclusive, se o Superman ele tiver a cueca por cima da calça, né, é muito provável que outros personagens também tenham a partir disso. O que você acha dessa polêmica? Faz sentido as reclamações? Você gostou do símbolo do novo traje, do novo Superman, né? Agora não mais Superman legado, e sim só Superman? Será que vai ser um bom reinício? Esse filme é muito importante para restabelecer um novo universo DC, revigorar mesmo a marca da DC, né? Trazer credibilidade de novo, porque em 2023 foi sem dúvida o pior ano, e eu
acho que com o James Gunn, como eu sempre disse aqui, o James Gunn é a melhor chance da DC conseguir dar a volta por cima mesmo e até ajudar a Marvel também, que também está passando por vários problemas. Mas me diz aqui a sua opinião sincera a respeito de tudo, e se você curte esse tipo de vídeo com notícias e tal, você quer ver mais vezes eu comentando sobre algumas coisas que acontecem assim, comenta aqui embaixo que ajuda demais esse canal a crescer cada vez mais. Muito obrigado pela sua inscrição, ative esse sininho e se liga só também nesse vídeo com as versões mais bizarras do Superman, que tá demais, sério. E esse outro aqui também para você assistir sobre as versões do Homem-Aranha. Tem outros vídeos aqui no canal e eu posso trazer mais em breve. É isso aí, valeu, falou, até mais.